Estamos de volta e recebemos em nosso estúdio o promotor Lúcio Mendes, sexto promotor de Justiça de Bahia. Ele vai falar sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite. Promotor, a Lei 11.340, que é mais conhecida como a Lei Maria da Penha, completa 10 anos no dia 7 de agosto. O que ela representou para o combate à violência contra a mulher? Veja, a Lei Maria da Penha é um marco. É um marco, primeiro, sob o aspecto político, porque a partir da edição da Lei Maria da Penha, o Estado brasileiro cumpriu seus compromissos internacionais no sentido de dar proteção à mulher, compromissos que assumiu tanto na órbita da ONU como da OEA. Também acabou dando cumprimento à Constituição Federal, que em seu artigo 226 estabelece a obrigação de se proteger da violência no âmbito familiar. E também é um marco sob o aspecto social. A partir da Lei Maria da Penha, surgiu uma maior visibilidade sobre essa questão da violência doméstica. Isso passou a ser discutido, por exemplo, como hoje nós estamos discutindo no programa de televisão, passou a ser discutido nas redes sociais, passou a ser discutido em telenovelas, enfim, o problema ganhou visibilidade. E é um marco sob o aspecto jurídico, porque instituiu aí um microsistema jurídico de proteção aos direitos da mulher. Quais são as formas de violência contra a mulher que estão previstas na lei? A lei prevê basicamente o seguinte: a violência física, né, que talvez seja a que tem maior visibilidade social, mas existem outras formas de violência. A violência psicológica, por exemplo, quando a mulher ela perde a sua capacidade de autodeterminação. A violência moral, quando a mulher é vítima de calúnia, injúria, difamação. A violência sexual e a violência patrimonial. Que tipo de medida protetiva está prevista na Lei Maria da Penha? A lei ela tem basicamente 3 ou 4 artigos que tratam de questão de medida protetiva. Os artigos 22, 23 e 24, e prevê uma gama de medidas. Por exemplo, você tem medidas aplicadas contra o agressor, como, por exemplo, o afastamento do lar, a proibição de que o agressor chegue a uma determinada distância da vítima, que ele mantenha contato com familiares da vítima, suspensão de direito de visita familiar, por exemplo, a filhos, né? Essas são as medidas mais comuns. Mas também existem medidas protetivas de promoção da segurança da mulher, como, por exemplo, encaminhamento para programas comunitários, para abrigamento, né? Retirada de bens, de pertences da mulher da sua residência, podendo ser devidamente acompanhado de uma escolta policial. Enfim, existe uma gama muito ampla de medidas protetivas adequadas a cada tipo de situação. Promotor, a Lei Maria da Penha, ela apenas não se aplica à violência cometida por maridos ou ex-companheiros. Quais são os outros tipos de parentes que podem ser, sim, enquadrados na lei? A lei ela traz um aspecto interessante. Ela diz assim, que violência doméstica contra a mulher se caracteriza quando há uma violência praticada no âmbito do espaço doméstico, das relações familiares e das relações de afetividade. Então, tanto no caso do marido que pratica violência contra a mulher, constitui infração prevista na lei, como também, por exemplo, casos de pais contra filhas, né, constitui também violência doméstica. O STJ recentemente, há algum tempo atrás, decidiu que relações, por exemplo, como relações de namoro, né, onde há algum tipo de agressão, constitui violência doméstica. E também, inclusive nas relações homoafetivas entre mulheres, quando fica caracterizada uma relação de vulnerabilidade, uma relação de prevalecência de uma sobre a outra, né, isso também pode caracterizar a violência doméstica. A mulher que foi agredida, onde ela pode fazer a denúncia? Ela tanto pode procurar a delegacia de polícia, né? Hoje nós temos aí delegacias especializadas no atendimento das mulheres, como pode procurar a Promotoria de Justiça, o Ministério Público pode fazer esse atendimento e também pode ir no fórum. E como é a atuação do Ministério Público diante da violência contra a mulher? A lei traz um tópico específico sobre a atuação do Ministério Público. Então,
Primeiro, o Ministério Público ele tem a obrigação de acompanhar todos os processos envolvendo violência doméstica. É uma obrigação do Ministério Público. Ele é o titular da ação penal nos casos de crimes de violência doméstica. Segundo, o Ministério Público ele também ele tem uma atribuição de fazer um cadastro de violência doméstica para levantar dados, inclusive para se fazer um planejamento da sua atuação. E ele pode adotar as medidas protetivas que estão previstas na lei, né? Essas medidas protetivas que você me perguntou há pouco só podem ser requeridas pelo Ministério Público ou pela própria vítima, né? Ou decretadas de ofício pelo juiz. Então, essa é uma das atribuições. Agora, eu acho que assim, o papel mais amplo do Ministério Público é justamente o de fomentador, de fiscalizador das políticas públicas de proteção à mulher. Então, só para dar um exemplo mais prático a você, lá em Bahia, onde eu atuo, eu instaurei um procedimento para verificar como está funcionando a rede de proteção aos direitos da mulher. Existe casa de abrigamento, existe um órgão específico que trata do acompanhamento desses casos de violência doméstica, então a gente faz esse papel de fiscalização da rede de proteção à mulher. Promotor, por que a violência contra a mulher ainda é tão alta no Brasil? Essa é uma pergunta que os sociólogos, os antropólogos vêm fazendo há algum tempo, e parece que há um consenso que nós temos uma cultura extremamente patrimonialista e machista no Brasil, né? Então, as relações entre homens e mulheres muitas vezes não é baseada no afeto, mas num sentimento de posse. Tanto é que é muito comum a gente, quando recebe casos de violência doméstica, a gente escuta sempre uma frase que se repete, né? Que a mulher diz assim, que o companheiro diz: se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, né? Então é como se o homem enxergasse na mulher um brinquedo que, se não pode ser usado por ele, vai ser quebrado e ninguém mais pode ser usado. Isso é uma constante que a gente observa. Promotor, o senhor acha que existe subnotificação dos casos de violência contra a mulher? Essa subnotificação ela já foi objeto de uma pesquisa, né? O Instituto Perseu-Abramo, há alguns anos atrás, realizou uma pesquisa e eles chegaram à conclusão de que em torno de 2/3 dos casos de violência doméstica não são comunicados às autoridades públicas, né? Essa subnotificação é um dos fatores mais problemáticos para quem trabalha com violência doméstica, porque a gente acaba sem ter como aferir se a violência está aumentando ou se está diminuindo, né? Se a gente pega, por exemplo, o mapa da violência, a gente vai perceber uma oscilação nos casos de violência doméstica. A gente acaba sem saber se essa oscilação ela representa um aumento real ou uma diminuição real dos casos de violência doméstica, ou se ela representa tão somente um reflexo dessa subnotificação, dessa não comunicação às autoridades. Promotor, o que ainda precisa melhorar na estrutura do Estado de proteção e combate à violência contra a mulher? Primeiro, eu gostaria de enfatizar o seguinte: muito já foi feito, né? Nós caminhamos bem nessa questão. Muitas medidas que estão previstas na lei já foram implantadas, já houve melhorias significativas, mas, de fato, algumas coisas ainda precisam ser implantadas. Primeiro, eu percebo o seguinte: falta uma comunicação maior dos órgãos que trabalham nessa questão da violência doméstica. Eu acho que é preciso haver uma integração maior, uma intersetorialidade, uma rede realmente efetiva de proteção aos direitos da mulher. E algumas iniciativas, por exemplo, o artigo 35 da lei, ele prevê uma série de iniciativas que a gente vê que algumas delas ainda não foram implementadas. Por exemplo, um programa de ressocialização, digamos assim, com os agressores. Eu acho que essa é uma medida interessantíssima. Eu já vi ela sendo implantada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e tem tido efeitos bastante positivos. Como seria essa questão desse programa? Seria trabalhar com agressores e fazer uma política de acompanhamento onde se trabalhe questões como, por exemplo, domínio da agressividade, onde se trabalhe questões como valorização da questão do gênero, conscientizar o agressor dessa questão da necessidade do respeito aos direitos da mulher. Eu acho que essa é uma medida importante que tem que ser implementada ainda. Promotor, para finalizar a nossa entrevista, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todas as mulheres que já foram agredidas ou que continuam sendo agredidas
sobre a importância delas denunciarem. Eu gostaria de dizer a todas as mulheres que nós que trabalhamos com isso diuturnamente, nós vemos que há uma série de barreiras e de dificuldades que a mulher enfrenta para denunciar a violência doméstica. Barreiras do medo, barreiras de ordem econômica, às vezes a mulher é dependente do marido, mas não vale a pena continuar numa relação permeada pela agressividade. Essa agressividade ela tende a aumentar e às vezes termina em casos trágicos, chegando até a morte da mulher. Então, é importante que a mulher se empodere, procure os órgãos de proteção aos seus direitos e faça a denúncia para que ela não seja mais uma vítima do mais grave de todos os atos de violência doméstica, que é o feminicídio. Promotor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.